Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de programação em Lua e hoje nós vamos começar o nosso tópico de strings. Strings são textos que nós queremos manipular nos nossos programas. Aqui eu tenho alguns exemplos de texto que a gente pode colocar: a string água representada entre aspas duplas, a string abacate representada entre aspas simples, que na prática é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E aqui eu mostro um exemplo em que, se eu estiver tratando aspas duplas, eu posso embutir aspas simples no meio sem nenhum problema. Vamos mostrar isso aqui já na execução. Eu já até coloquei aqui duas strings para a gente ver. E a gente pode aqui executar o programa, só falta dar um print. Então, se eu der um print S1, aqui na execução a gente vai ver que aparece a string água. Se eu der um print S2, vai aparecer o abacate normal. E se eu quiser colocar aqui uma nova string, né? Vamos colocar o S1, mudar o valor dele. Vamos criar um S3. S3 igual I'm OK. Então ele deveria imprimir S3 normal, com a minha aspas simples no meio inalterada. Ok. Se eu quiser representar aspas simples dentro de uma string de aspas simples, eu tenho que fazer o escape dela com uma contrabarra. Posso colocar assim, tá? Só que aqui eu tenho que colocar uma contrabarra e aí ele vai continuar funcionando. Tá? Do contrário, ele vai interpretar que o fim da string está antes, né? Que está aqui, que a string é o i, e vai interpretar esse resto aqui como um erro de sintaxe da linguagem. Tá? Então a gente coloca aqui uma contrabarra e ele vai funcionar. Ou então, simplesmente a gente troca de aspas duplas para aspas, de aspas simples para aspas duplas e funciona. Nesse caso, repare que vai continuar funcionando mesmo com a contrabarra, porque aqui é redundante, tá? Se eu estou com aspas duplas, ele automaticamente vai me deixar de exigir que tenha essa contrabarra aqui. Mas, se eu tiver, não faz problema nenhum. Inclusive, se por acaso eu quisesse ter isso aqui, eu também poderia, e agora eu alterei o caractere que está aparecendo. Tá? Beleza. Tem uma outra maneira de ser feito isso. Eu posso ter, porque as strings eu não posso ter quebra de linha no meio da string. Isso aqui dá um erro de sintaxe. Você vê que até o meu editor para de reconhecer essa linha aqui como string, provavelmente internamente ele está tendo um erro. Mas vamos supor que eu queira embutir aqui dentro, não apenas aspas simples ou duplas, mas também eu queira ter quebra de linha. Então eu posso representar dessa seguinte maneira aqui: S4 igual, e aí eu abro duas vezes o colchete, tá? No caso do meu editor eu já coloco o fechamento aqui também, e a partir daí eu posso digitar inclusive um texto com quebra de linha, né? Este é um texto, vou colocar sem o acento, porque o meu terminal vai reclamar, vai ficar um texto feio ali. Esse é um texto com quebra de linha. Então agora, se eu imprimir S4, repara que ele já quebra a linha, que é o que eu desejo. Mais que isso, eu posso colocar tanto aspas simples quanto aspas duplas, sem precisar colocar nenhum caractere de escape, sem precisar colocar a contrabarra. Não apenas isso, como ele também não vai reconhecer certas outras coisas. Por exemplo, para representar quebra de linha, eu posso usar essa sintaxe de string longa, que a gente chama, com os dois colchetes, mas se eu quiser eu também posso representar dessa forma, só que me dá um pouco mais de trabalho. Então, se eu quiser fazer a mesma coisa, uma S5 igual, e aí vou representar com aspas duplas, vamos copiar esse texto aqui só para antecipar o processo. Então, bom, primeira coisa que eu sei é que eu não posso fazer essa quebra. Então, como é que eu faço? Simples, eu pego e coloco um contrabarra N. Com isso, ele vai agora reconhecer que aqui tem uma quebra de linha. Tiro esse espaço, não preciso deles. Então o que vai acontecer? Ele vai ler o texto até aqui, vai encontrar uma quebra de linha e vai continuar. O que significa essa quebra de linha?
a string em si, ela é apenas uma sequência de caracteres. É que eu tenho um caractere que é um caractere de quebra de linha, né? No caso, o /n é o form feed, né? É o LF. A gente tem o carriage return, que é o /r, e o line feed, que é o /n. No caso fica convencionado para a maioria das linguagens usar apenas o /n, e o interpretador, para a maioria das linguagens, não, perdão, para a maioria dos sistemas operacionais usam o /n, perdão, a maioria das implementações de interpretador ou compilador usa o /n por padrão como quebra de linha de texto internamente. E externamente ele trata de acordo com o sistema operacional onde ele está instalado. Se for Windows, ele vai usar os dois. Se for Linux, ele vai usar só esse. Se for Mac, ele vai usar só esse. Tá? Então, mas internamente no programa, normalmente, exceto que diga-se o contrário, mas normalmente um /n é suficiente para você dizer, independente da linguagem. Em Lua isso é verdade. Em Lua, uma quebra de linha colocada assim, ela vai funcionar, e na hora de escrever para o arquivo, as bibliotecas vão cuidar de transcrever isso para o sistema operacional de destino. Então, já estou com minha quebra de linha, e aqui eu vou colocar a contrabarra para colocar as aspas duplas que eu já tinha. Então, com isso, eu espero que aqui continue funcionando, meu S5. Pronto. E vamos... Beleza, ele continua com o texto com quebra de linha. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, porque... Isso, senão vocês vão ficar com um trechinho da tela sem ver. Pronto. Então eu estou aqui com esse estilo, porém, normalmente fazer isso aqui é melhor, né? Mas me economiza um pouco de serviço, né? Em vez de eu ter que ficar digitando esses caracteres de quebra explicitamente no meio do meu texto. Mas repara, só por curiosidade, que apesar de eu ter colocado aqui o caractere de quebra de linha, o efeito final na hora de imprimir é que eu não tenho o caractere, eu tenho a quebra de fato e ele continua colocando o texto. Ok. Então até aqui a gente viu as representações das strings literais, que é como a gente chama esses valores aqui, né? São strings literais. O importante é saber que strings são valores imutáveis. Toda vez que vamos supor que eu atribuir S5 a esse valor e depois eu atribuir S5 e eu vou concatenar S5, que é o próximo tópico que a gente vai ver. A gente vai querer ver o comprimento e concatenação. Se eu quiser concatenar S5 e o operador ponto com S3, e aí vamos lá, vou dizer que S5 igual a S5 ponto S3, tá? Então o que vai acontecer agora? Eu espero encontrar este texto que eu digitei concatenado com este texto aqui. Então vamos ver o que acontece aqui na linha de comando. Então exatamente, ele concatenou aquele texto com quebra, que vem até aqui, e logo em seguida colocou o outro. O que acontece de fato é que internamente ele não pega S5 e complementa com o que vem depois. Na verdade, ele descarta por completo isso que vem aqui, no local onde está a variável S5, copia para uma nova variável interna, para um novo local de memória interno, concatena junto com esse aqui, né, faz a conta de somar esse string, cria uma nova variável interna completa e depois atribui a esse cara, de modo que esse valor anterior a S5 não existe mais. Isso é um detalhe de implementação. Normalmente a gente não vai ter que se preocupar com isso, mas é importante que a gente saiba como é que as coisas funcionam internamente. Então a gente assim concatena strings. Se a gente quiser concatenar as strings, a gente pode usar a sintaxe de ponto. Tá? Esse é o operador. Se eu quiser saber o comprimento de uma string, então eu vou colocar aqui o comprimento é 2 pontos, e aí eu vou concatenar com um toString, isso também eu vou ter que explicar para vocês, e aí o tamanho da string. Então eu estou dizendo que o comprimento é
45, vou colocar um H aqui. O comprimento é 45, quer dizer que este texto todo aqui concatenado com esta variável me dá 45. Vamos colocar uma coisa mais simples, só para a gente ter uma noção mais direta. Então, eu vou pegar a minha string S1 e olhar o tamanho dela. Então, o comprimento é S1. Então, agora dá para a gente enxergar um pouco melhor. A minha string é água, tem 4 caracteres, e eu estou dizendo que o tamanho dela são 4 caracteres. Então, eu estou vendo o tamanho da string com a tralha na frente, concatenação de strings. Tem uma função da biblioteca de table que é muito útil, que é a table.concat. O que a table.concat faz? Ela me permite pegar uma tabela com várias strings separadas e unificá-las usando um separador. Isso é o que normalmente as bibliotecas de string chamam de uma função de join, que eles pegam várias palavras, né, e juntam usando um separador. Então vamos supor que eu queira fazer esse exemplo que está aqui no PPT. Então eu vou pegar print table.concat, vou pegar a tabela água do mar. Aqui está faltando parênteses. Água do mar. E eu vou juntar isso com um espaço. Fechando aqui o print. Então eu vou comentar essa linha e eu espero que aquela linha me apresente a string água do mar com os espaços separados. Ok. Vamos supor que isso aqui não seja para representar dessa forma, mas eu quero separar por vírgulas. Ok, só trocar por vírgula, reexecutar, e agora, em vez de ter o separador espaço, eu tenho o separador vírgula. Isso normalmente quando a gente está fazendo qualquer trabalho de programação que tenha que manipular strings ou manipular dados extensos, normalmente a gente quer uma função de join para poder salvar os dados eventualmente ou no arquivo CSV ou para montar algum tipo de dados que nós precisamos para exibição para o usuário. Tá? Então é muito interessante ter isso aqui. E como a gente já viu funções, nós podemos muito bem, se a gente quiser que isso fique com uma cara de biblioteca que outras linguagens usam, a gente pode criar a nossa função join, function join, e depois eu vou ensinar vocês na próxima aula sobre tabelas, né, como é que a gente encapsula essa função num tipo de uma biblioteca. Tá? Ainda não vai ser 100% uma biblioteca, mas a gente vai começar a trabalhar nesse sentido. Então a função join recebe as minhas... eu vou ter um separador, eu vou inverter a ordem, que normalmente ele aparece assim, e as minhas palavras. Então eu vou colocar aqui words, é a tabela com as minhas palavras. E aí, simplesmente, o que isso aqui vai fazer é o seguinte, é retornar o table.concat words, vírgula, sep. Pronto. Isto aqui tem que fazer a mesma coisa disso aqui de cima. A gente pode testar da seguinte forma. Em vez de table.concat, eu vou chamar join. Vou tirar essa tabela daqui, porque eu inverti a ordem. E agora eu posso executar novamente e está funcionando. Então, eu agora dei uma cara nova para o table.concat, de acordo com bibliotecas que eu conheço de outras linguagens. Perfeito! Então, até aqui a gente seguiu muito bem, conseguimos fazer todos esses exemplos. Tem esse exemplo que a gente pode também complementar, só para vocês verem melhor o operador de ponto-ponto, que é o exemplo do cachorro-quente, print. Então eu vou digitar a string cachorro, com espaço no final, senão ele vai juntar tudo, ponto-ponto, quente. Vou tirar esse aqui só para a gente não ver lixo.
Então tá lá, cachorro quente. Se eu não colocasse o espaço, ele vai juntar tudo e vai ver uma coisa só. O que não é o que eu desejo. Então, eu coloco o espaço. Tá? Perfeito. Legal, esqueci alguma coisa aqui? Não. Vamos então adiante aqui. O que, que acontece? A gente tem funções para manipular strings, que normalmente estão nessa biblioteca de string. Tem operações naturais que nós desejamos fazer, que essa biblioteca nos ajuda. Então, eu vou começar a trabalhar da seguinte forma. Essa função join aqui, eu vou chegar para cima, vamos começar a trabalhar aqui embaixo. Então, o que, que vai acontecer? Eu posso querer uma parte de uma string. Então, vamos supor que nessa string S4 eu queira os caracteres entre a posição. Lembrando que em Lua eu sempre indexo de 1 adiante, tá? Então esse é o caractere 1, caractere 2, 1, o S é o 2, o T está difícil aqui, o T é o 3, o E é o 4. Então se eu quiser do 5 ao 7, eu posso fazer da seguinte forma: print string.sub, que é de substring. Vou dizer qual string eu quero pegar, no meu caso é S3, e eu vou querer os caracteres de 5 até 7. E aí ele tem que me retornar espaço é espaço. Opa, ok. Onde é que está isso? Ah, claro, porque eu peguei a string errada. Eu estou calculando aqui, mas eu peguei a S3. E ele fez o que eu queria. Eu peguei o caractere, se eu pegar, contar aqui, 1, 2, 3, 4, ele pegou o meu 5, 6 e o 7 ele nem tem, mas ele pegou o ok, que é esse cara aqui. Vamos mudar para o S4 para ver se ele faz o que era o pedido, que está aqui, ó. Se a gente quiser ver um pouco melhor, eu posso concatenar isso com... Eu posso colocar aqui só para visualizar melhor, concatenar com esse ponto de exclamação, só para ter um efeito visual, só para eu poder enxergar o que está no meio, entre os pontos de exclamação. Então agora, tá vendo? Eu estou com uma string espaço, entre os pontos de exclamação. Tá? Beleza. Mais coisas que a biblioteca string nos oferece: converter para maiúsculas, converter tudo para minúsculas. Eu acabei no direto sub, mas a gente volta aqui. Então, converter para maiúsculas. Vamos supor que eu queira agora pegar a minha string S3. Então, print string.upper S3. Então repara que agora, quando eu imprimo, ele está tudo em maiúscula. Da mesma maneira, eu posso usar string.lower e o i, que agora está em maiúscula originalmente, vai passar para minúscula. Repara que agora está tudo em minúscula. Então isso é muito útil, porque às vezes nós pegamos dados que nós não sabemos como é que... Nós nunca sabemos exatamente o tamanho da fonte, e para fazer comparação de strings a gente deseja que esteja tudo ou minúsculas ou maiúsculas, normalmente. E isso facilita muito a nossa vida. Então a gente pega, converte tudo, compara e depois usa o original, se a gente quiser exibir, ou então reformata de acordo com o nosso desejo. O legal de Lua é que ele tem uma bibliotecazinha, né? A biblioteca de string, ela tem funções que usam pattern matching, né? Que muita gente também conhece como regex, né? Regular expression. É uma regular expression menos poderosa do que a gente tem de Perl, por exemplo, ou que outras linguagens que usam o padrão do Perl, ou até o padrão POSIX de regular expression, mas ainda assim é bem poderoso e nos ajuda bastante a operar as strings. Eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque a gente já está com quase 20 minutos, e eu vou continuar com o pattern matching no próximo vídeo com um exemplo que a gente vai fazer usando alguns dados que a gente vai buscar da internet. Valeu, pessoal, até daqui a pouco no próximo vídeo.